Hoje vamos discutir temas quentes que estão mexendo com o Brasil e o mundo. STF salvando ou ameaçando a democracia. O The New York Times trouxe uma matéria de peso sobre isso. E também vamos falar sobre o retorno de Donald Trump, a inflação no Brasil e as mudanças no cenário global. Vamos mergulhar nesses assuntos e entender o que está por trás das manchetes. Bora começar! O STF está salvando a democracia ou ameaçando a democracia? Essa foi a pergunta que estampou a manchete de hoje no respeitado jornal americano The New York Times. A reportagem aponta que o Supremo Tribunal Federal se tornou a instituição mais poderosa do Brasil e uma das cortes supremas mais influentes do mundo. Para reforçar isso, um especialista da Universidade de Chicago afirmou que a influência do STF é sem precedentes. Agora, pensem comigo, isso pode ser algo bom, já que o STF tem um papel fundamental na proteção dos direitos e na defesa das leis. Mas, ao mesmo tempo, o excesso de poder em uma única instituição pode gerar preocupações sobre possíveis abusos. É uma linha tênue, e é isso que está chamando a atenção internacional. Ainda na reportagem, o New York Times menciona que a postura do STF, com a ajuda de Elon Musk, ganhou destaque global. Mas o foco principal está no custo dessa cruzada pela democracia aqui no Brasil. E esse é um ponto interessante. O que o mundo está vendo é que, enquanto o STF atua para conter ameaças democráticas, alguns se perguntam se ele está indo longe demais ou se está exagerando nas medidas para manter o controle. Uma questão delicada, né? Enquanto isso, no cenário internacional, o retorno de Donald Trump é descrito como um verdadeiro tsunami. Ele está mexendo não só com a política interna dos Estados Unidos, mas também com o cenário global. E aqui no Brasil, isso não passa despercebido. Trump tem uma visão clara sobre quem ele considera aliados ou inimigos estratégicos. Por exemplo, ele vê a China como sua principal adversária, enquanto o Brasil lidera os BRICS, grupo que tem fortes laços com a China. Como isso vai impactar nossa relação com os Estados Unidos? É uma dúvida que paira no ar. Outro ponto relevante é a questão da inflação de alimentos no Brasil. Desde o ano passado, os preços de produtos básicos, como carnes, açúcar e café, dispararam. Isso afeta especialmente as famílias mais pobres, que sentem um impacto direto no bolso. E aqui vale uma reflexão. Mesmo com o agronegócio brasileiro batendo recordes de produtividade, o aumento dos custos de produção e a influência do câmbio continuam elevando os preços. O governo tem tentado encontrar uma solução rápida, mas a verdade é que controlar esses preços não é tão simples quanto parece. No cenário global, a relevância da ONU também foi questionada por líderes como Joe Biden, Lula e Javier Milei. Cada um tem uma visão diferente. Biden quer fortalecer a aliança ocidental liderada pelos Estados Unidos, enquanto Lula critica essa aliança por, segundo ele, perpetuar desigualdades. Já Milei vai além e diz que a ONU não deveria sequer existir como uma instância supranacional. Aqui, vemos um reflexo de algo maior, a ONU, que já foi símbolo de cooperação global, hoje enfrenta críticas sobre sua real capacidade de resolver conflitos e promover justiça global. O que isso significa para o futuro da ordem mundial? Por fim, Donald Trump volta a chamar atenção com declarações polêmicas. Ele mencionou renomear o Golfo do México, ou até transformar o Canadá em um estado americano. Pode parecer piada, mas essas falas mostram como Trump adota uma postura agressiva, tanto na política interna quanto na externa. Ele envia um recado claro: os Estados Unidos estão dispostos a projetar poder em escala global. E a pergunta é: quem vai desafiar isso? Esses são apenas alguns dos grandes temas que estão agitando o Brasil e o mundo. O STF, Trump, a inflação, a ONU. Tudo isso reflete mudanças profundas no cenário político e econômico. Agora, me conta nos comentários, o que você acha de tudo isso? Será que estamos prontos para enfrentar essas transformações? Vamos continuar essa conversa deixando seu comentário.